Continuando com a nossa parte de segurança de hosts aí, você tem um conceito que em inglês se chama hardening, que basicamente é você endurecer, né, o sistema de forma que você tenha menos vulnerabilidades que possam ser exploradas na sua máquina. E aí eu elenquei uma série de ações de hardening que você pode tomar para que o seu host fique um pouco mais seguro. Uma delas, restringir ferramentas administrativas. Por quê, pessoal? Porque o acesso a uma ferramenta administrativa deve ser restrito a quem realmente precisa ser administrador daquela máquina, certo? Então, o usuário comum, digamos assim, que tenha acesso aos recursos dele, não necessariamente precisa ter acesso a ferramentas administrativas, né, que mostram políticas de domínio, por exemplo, e etc. Né? Esse acesso administrativo precisa ser restrito. Um outro tipo de proteção, remover softwares desnecessários. Quanto menos software que você não usa tiver instalado na sua máquina, melhor. Você tem que deixar instalado somente aquilo que vai ser usado para disponibilizar aquele serviço. Da mesma forma, você deve remover também as pastas compartilhadas desnecessariamente. Né? Se você tem uma pasta qualquer compartilhada e essa pasta pode ser acessada por pessoas, né, que não necessariamente têm, digamos assim, acesso, deveria ter acesso àquela informação, você tem um problema. Então, o que é o melhor que você faz? Você não compartilha uma pasta desnecessariamente. Só compartilha quando for estritamente necessário. Você pode, no caso de uma estação de trabalho, ou no caso de um host mesmo, desativar uma porta USB, né, para não permitir que sejam transferidos arquivos via pendrive, né, ou transferido um tipo de software mal intencionado ou uma informação da empresa que não pode sair da empresa. Né? Você pode controlar as permissões das pastas de arquivo. Isso é muito comum quando você tem uma empresa que tem um servidor de arquivo central. Tá? Hoje em dia, a grande maioria das empresas já possui. Tá? Um servidor de arquivo central vai te fazer vai exigir de você uma maior atenção às permissões de pastas. Você deve usar grupo de usuários para conceder apenas as permissões necessárias. E aí eu faço, né, um exemplo comum no caso do Windows, que é você ter um usuário Power User ou um usuário administrador. Né, as diferenças entre eles para o usuário comum no dia a dia ali, praticamente nenhuma, mas para quem controla a rede, você tira uma série de permissões desse usuário, né, aumentando a segurança daquele host. Você deve logar, né, fazer log das informações de segurança que você tem, remover usuários e contas que não estiverem sendo usados, porque esse tipo de conta é uma conta, né, que é uma brecha a mais que você deixa para que a pessoa possa usar esse artifício para invadir a sua rede. Né? Você deve manter seu computador sempre atualizado, né, o seu host ou sua estação, sempre com antivírus instalado e atualizado também, com anti-spam. E você deve usar um firewall no host, dependendo da sua solução. Por quê? Porque, como a gente vai ver, um firewall, né, dentro de uma rede corporativa faz o que a gente chama de segurança do perímetro. Isso é, ele vai proteger ataques externos para dentro da sua rede. Mas se a vulnerabilidade, se o ataque vem de dentro da sua rede, esse firewall não vai fazer não vai agir
digamos, contra esse ataque. Então você tem que ter algumas outras soluções para isso. Uma delas é você instalar um firewall no próprio host que está rodando a informação. Tá? Isso é opcional e fica a critério de cada administrador de rede. Continuando aí o gerenciamento de host, e aqui a gente não fala só de host não, tá? Quando a gente pensa, para falar de gerenciamento de senha, você pode pensar também na senha corporativa do seu domínio, tá? Não só daquela máquina. O que acontece na prática? A senha, o conjunto usuário e senha, faz parte da primeira linha de defesa da sua rede contra um acesso não autorizado. Tá? O que acontece? Os usuários normalmente possuem login e senha para acessar os recursos da rede, sejam eles sistemas, sejam eles servidores de arquivos ou outros recursos quaisquer, né? Essas senhas normalmente são armazenadas criptografadas dentro de arquivos de senhas nos sistemas operacionais. Tá? Isso vale para Windows e isso vale para Unix também. Tá? Existe um arquivo que armazena essas senhas e esse arquivo é protegido por criptografia. Apesar disso, os estudos indicam que normalmente as pessoas escolhem senhas muito fáceis. E você não precisa nem ir muito longe. Provavelmente você conhece alguém ou você mesmo tem uma senha muito fácil de uso. As pessoas usam apelido, data de nascimento, nome da esposa, nome do filho, essas coisas que são, convenhamos hoje com o Google, bastante simples de você ter acesso. Então o que acontece? Essas senhas, por causa da natureza de criptografia, elas têm uma chance mais fácil de serem descobertas. Tá? Para diminuir essas ocorrências, algumas medidas são usadas para incentivar os usuários a usar senhas mais fortes. Quais são essas medidas? A primeira delas é educação dos usuários. Quais são as maneiras de assegurar? Educar os usuários. Educar o usuário, gente, pouco eficaz. A gente sabe que as pessoas só tomam, normalmente, mais cuidado com as coisas quando acontece um problema literalmente com ela. Nem com o colega do lado normalmente serve. Tá? Quando uma pessoa tem um problema relativo à segurança da informação com a sua senha, ou com qualquer outra coisa, a pessoa só vai agir mesmo se for com ela. E numa corporação grande isso não funciona. As pessoas não participam das campanhas, enfim. Educar os usuários por si só não resolve. Uma outra solução que foi encontrada é a geração eletrônica de senha. Um programa de computador com a lógica que você quer inserir, você quer uma senha assim, assim, assado, do jeito assim, assim, assado, ele gera randomicamente uma senha para o seu usuário e você usa aquela senha durante um tempo X até que o sistema gere uma nova senha randômica para você. Problema disso, primeiro de tudo, os usuários não gostam. Motivo simples, difícil de decorar. Como é que você vai decorar um monte de letra, um monte de número, vários caracteres, algo que você nunca viu? O que você vai fazer? A maioria das pessoas faz coisa mais segura possível. Escreve num post-it amarelo e gruda no monitor. Tem jeito, pessoal? Isso aí não vai resolver. Então, apesar de ser uma solução bastante segura, é uma solução pouco viável, porque os usuários não têm muita, digamos assim, aceitação com esse método, ok? Uma outra abordagem, verificação reativa. O que é isso? De tempos em tempos,
o administrador de rede roda, né, um aplicativo qualquer e descobre se tem pessoas usando senhas que são consideradas senhas inseguras. Se essas pessoas estiverem usando senhas que não condizem com a política, elas têm o acesso bloqueado e, né, fazem a alteração. Isso já é um pouco melhor, mas ainda é pouco prático, né? O administrador ia ter que ver isso de tempos em tempos e trocar, etc. e tal. Até que surge o método que hoje é um dos mais comuns, principalmente nas grandes corporações, que é o quê? Que ele chama de verificação proativa. Você tem visto isso também, até em cadastros, por exemplo, de sites na internet. O que ele exige? Ele verifica, na hora que você está digitando a senha, seja para se cadastrar, seja para cadastrar uma nova senha, se aquele password que você escolheu é um password que está de acordo com as normas e com a política de informação da sua empresa. Esse é o método que é mais usado hoje. Quando você digita a senha, ele já verifica antes de salvar no sistema. Então, é um dos jeitos mais eficazes que se encontrou até hoje. Por quê? Ele tem boa aceitação dos usuários, porque é o próprio usuário que escolhe a senha dele, ok? E ele tem um nível de segurança já um pouco melhor. Ali em cima tem um guiazinho para você ter senhas consideradas mais seguras. Primeiro, você ter senha com tamanho mínimo razoável, né? O que você tem visto normalmente aí é mínimo de 6 ou 8 caracteres aí para cada senha. Por que faz diferença? Quanto maior a quantidade de caracteres da senha que você usa, mais difícil é para descobrir essa senha com o uso de softwares, né, de força bruta que chama de brute force, ok? Você deve usar sempre letras maiúsculas, minúsculas e números. Por quê, pessoal? Porque você aumenta a quantidade de caracteres que você pode ter em cada letra da sua senha. Então, você aumenta também a dificuldade para descobrir a senha. Uma outra dica, não usar palavras comuns, né? Rato, alguma coisa, enfim, usar palavras um pouco mais diferentes e não usar dados familiares, data de nascimento, nome do filho, nome da sobrinha, nome do cachorro, nome de não sei quem, ok? Sobre segurança de host, era mais ou menos isso aí. Só um adendozinho sobre os patches, conforme a gente conversou. Lembrando, muitos não instalam patches, né, no caso de host, por quê? Confiabilidade. Mas, o que acontece? Hoje, você tem a figura da autoinstalação dos patches. Como assim? Você pode configurar no seu sistema operacional para que essas atualizações sejam instaladas no seu computador de forma automática. Isso é, você se lembra aquela lacuna que a gente viu? Vamos voltar ao slide aqui só para vocês lembrarem. Ó. Lembra da lacuna entre o patch disponível e o fix instalado por você, ó, essa lacuna vermelha aqui? Essa lacuna, com a autoinstalação, ela praticamente some. Por quê? O seu computador, o seu host, na verdade, vai se conectar periodicamente com um website, né, seguro do seu computador, do fabricante, digamos assim, do sistema operacional, e ele vai fazer download dessas atualizações tão logo elas estejam disponíveis. Eu diminuo aquela lacuna e diminuo a possibilidade do seu computador ser explorado, né, por uma vulnerabilidade qualquer. Qual é o problema disso? Lembrem, confiabilidade. Você não tem como testar com certeza se esse patch não vai te dar problema. E outra coisa, normalmente um patch, quando é, né, liberado por um fabricante,
não é testado de uma forma tão estruturada quanto uma versão completa do software, né? Que ele é testado mais, né, com os componentes funcionando juntos. Né? O patch é testado de uma forma um pouco mais rápida, até porque as empresas têm todo o interesse de que essa vulnerabilidade seja corrigida o mais rápido possível. Tá? Confiabilidade pode ter o problema de conflitos entre patches, né? Você tem, cada micro tem um conjunto de patches instalados, você instala um patch novo que pode interferir num patch anterior e para de funcionar, enfim. E é o que eu tinha comentado com vocês. Instalar automaticamente numa máquina crítica, não sei não. Certamente não é recomendado pelos administradores de rede. Tá? Onde eu trabalho, não faço. Por quê? Porque isso causa um problema de disponibilidade muito grande num serviço que é crítico para o negócio da sua empresa. Então, você tem que pesar ali. Né? Você tem que encontrar janelas de manutenção para que você possa sempre instalar esses patches de segurança, ao mesmo tempo que você garante o pleno funcionamento da sua solução. Tá? Um outro detalhe interessante. Muitas vezes, a melhor política é o workaround. Está errado o último caractere ali, né? Não é workaround, é workaround com D mudo no final, ok? Como assim, Rodrigo? Olha só, às vezes é mais interessante para você desabilitar uma determinada funcionalidade até que o patch esteja estável. Como assim? Olha só, saiu um patch de segurança para um serviço que a sua máquina crítica não precisa para rodar o serviço crítico dela. O que você vai fazer? Para que você vai instalar esse patch, né, com uma velocidade mais rápida, sem que isso, né, tenha correlação direta com o funcionamento da sua solução? Então, às vezes, a melhor política é o seguinte, cara, eu não preciso disso aqui, e isso está abrindo uma vulnerabilidade. Você vai lá no seu serviço do sistema, seja no Windows, seja no Linux, ou no sistema operacional que você quer usar, você temporariamente desabilita, né, aquela pequena funcionalidade do sistema, até que você tenha um patch já consolidado, e você possa testar no seu ambiente se isso não vai afetar o funcionamento das suas máquinas críticas. Ok? Seguindo. As máquinas possuem serviços que são vulneráveis. Como assim? Olha, você se lembra quando a gente conversou sobre serviços IP? Lembra, pessoal? Tem uma penca de serviços, não só IP, às vezes, né, dependendo da rede que você use, um outro tipo de serviço. Geralmente, nas empresas você vai encontrar arquitetura TCP/IP, então, serviço de IP, na grande maioria dos casos. Um serviço possui vulnerabilidade. Cada serviço pode possuir uma vulnerabilidade diferente. Então, conforme a gente viu naquelas recomendações, né, o hardening do seu host, o que você pode fazer no caso do serviço? Você pode bloquear os requests daqueles serviços. Isso é, você diz o seguinte, olha, protocolo SMTP, porta 25, nessa máquina aqui está bloqueado, não vai funcionar. E ponto. Tá? Você simplesmente desabilita, bloqueia os requests daquele serviço específico. Isso não funciona muito bem para serviços novos ou serviços com portas alternativos. Por quê? Ele pode ser que seja montado um serviço, né, que você não quer que seja acessado, numa porta alternativa. E aí o seu bloqueio não vai funcionar. E você tem uma outra solução. Você vai permitir apenas os serviços essenciais e os serviços que você quer que sejam disponíveis. Legal. Mas o que? Ele vai bloquear, além dos serviços que podem ser, aí está dito como maléficos, mas na verdade é o serviço que pode ser explorado, ou
ele vai bloquear um serviço novo, que é um serviço legítimo dentro da sua rede. E além do seguinte, os serviços que fazem, né, atividades de malware, atividades maléficas, que são realmente espertinhos, podem se esconder disso. Né? A gente vai ver alguns tipos de ataque. Você pode saber, por exemplo, você pode ter um worm que está rodando um serviço dentro da sua máquina. Você pode ter um bot que está rodando um serviço dentro da sua máquina. E se ele for esperto o suficiente, ele passa por cima desse tipo de bloqueio aí, sem você perceber. Próximo bloco a gente continua falando de segurança.